Hoje são 22 de dezembro de 2025. Dia 7 de dezembro, o gestor-presidente da IEADPE lotou o Templo Central de Idosos naquele grupo que ele chama de PROAT e trouxe velhinhos do estado todo para lá ouvirem as suas hipocrisias, mentiras, dissimulações, enganos, diante de um espetáculo que enche os olhos e emociona o espírito, mas que a aprovação de Deus, unção do Espírito Santo, verdade, nada disso tem. O que tem é mentira, engano, para continuar explorando e surrupiando os recursos dos idosos. Vocês vão ver aqui as mentiras dele. Tá, irmãos? Olha, o vídeo está um pouco longo, mas não percam, porque logo após as mentiras, as hipocrisias, o farisaísmo, o faz de conta, o espetáculo pirotécnico, eu vou trazer aqui um dossiê que não está completo, mas de mentira, de engano, de hipocrisia, de farisaísmo, de exploração, de arrogância, de desprezo. Compreendeu? Por esse estado afora, ditas todas essas verdades por obreiros, mulheres dirigentes de círculo de oração, que estão desprezadas, doentes, morrendo, se acabando, esquecidas, enquanto esse Senhor vem enganar você. Logo no início você vai ver, o retrato dele, arrogância, prepotência, mal educação e as acusações. E logo depois eu coloquei a fala de uma missionária que ela está retratando em pouquíssimas palavras o que se passa hoje dentro dessas Assembleias de Deus, tá certo? Mas também eu estou colocando logo no início para que você tenha apetite para ver o vídeo, que você vai compartilhar, você vai dar o like e você vai comentar aqui. Compartilhe o máximo, porque isso é história, isso é documentário. Então eu coloquei um jovem senhor cantando com uma voz melodiosa, transcendental, podemos dizer assim, inspirada, louvando a Deus. E quem é esse? Logo depois você vai ver que ele, hoje já amortecido, velho, ele e o irmão dele, chama-se Dr. Abner e Abiezer, filhos da irmã Alice com o pastor José Amaro, que ele insiste em dizer que teve experiência, não aprendeu nada desse povo. Então vocês vão ver, e hoje é uma família desprezada, são pessoas não gratas, inclusive o doutor meritíssimo juiz Abner Apolinário, seu irmão, pessoas esquecidas. Porque esse homem, ele não se sente confortável, satisfeito com pessoas honradas, honestas e que temam a Deus e que se sujeitem de Deus para ser uma porta de bênção para a igreja. Então ele afasta. Fez isso com a família do pastor José Amaro da Silva. Você vai ver aí depoimento do genro de Almeida. Você vai ver dirigentes que foram tiradas abruptamente depois de 50 anos de trabalho. Você vai ver obreiro que morreu dentro do mato. Olha, está completo. Então, prometa que você vai assistir. Não precisa assistir tudo de vez, mas veja relatos emocionantes, revoltantes, intrigantes, tá? Por conta dessa administração diabólica, satânica, que insiste em enganar, se portando como anjo de luz e como homem de Deus, mas que o seu fruto, as suas obras demonstram um verdadeiro ninho na cabeça de Satanás, de demônios. Tá entendendo, irmãos? Levantado pelo inferno para enganar a igreja de Deus. Assistam aí, por gentileza. O obreiro que divide igreja, ele é estrupador de igreja. Ele é violentador de igreja. Narcisista se disfarça de cristão piedoso, finge humildade. Usa versículo bíblico fora do contexto para justificar suas ações e manter o controle. É o lobo em pele de ovelha. A igreja precisa entender sobre isso. E não se trata apenas de falar sobre conceitos psicológicos, mas atender o alerta do próprio apóstolo Paulo em 2 Timóteo 3 sobre esse tipo de comportamento.
Enquanto o narcisista está infiltrado na igreja, pessoas estão sofrendo em silêncio e recebendo conselhos que as deixam muito mais aprisionadas a esse ciclo de abuso, porque a igreja não está preparada para identificar e ajudar essas pessoas. O povo perece por falta de conhecimento. É preciso falar sobre isso, porque a manipulação não tem lugar no reino de Deus e a igreja de Cristo precisa proteger as ovelhas e não os lobos. Temos falado sempre aos obreiros da valorização que devemos dar aos nossos idosos, porque eles são grandes responsáveis pela manutenção desta igreja em todo o aspecto. Os idosos são fiéis e temos razão de sobra para agradecer a Deus, não só vocês, nós, não é? Agora eu não posso mais dizer só vocês, nós, os idosos, temos razão para agradecer a Deus, não é isso? Mas toda a igreja, com certeza, tem razão para agradecer pelos seus anciãos, pelos seus pais, suas mães idosas, né? Que estão aqui para louvar a Deus. Meus queridos irmãos, como já informei, hoje nós estamos oferecendo a Deus este culto especial em ações de graças por 20 anos de existência do PROAT, o projeto que cuida da terceira idade da igreja. E durante esse tempo nós temos visto os frutos, não é isso, da obra de Deus. Muitos idosos que estavam parados, outros em casa, puderam dessa forma ser trazidos ao templo, cuidados, dada assistência, porque eles são aqueles que começaram. Essa igreja é o que é por causa dos idosos. Eu já sou idoso, né, graças a Deus, mas tive o privilégio de, na minha juventude, conhecer idosos da igreja e a forma como eles amam a igreja e amavam porque já estão com o Senhor e construíram isso que é hoje a Assembleia de Deus. E nós entendemos que vocês são muito importantes para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? E mais uma vez o coral do PROAT, o grande coral, né? Do PROAT. E dessa vez, se vocês aceitarem, eu quero uma vaguinha para ser um componente. Os velhos da igreja não são frustrados, deprimidos, tristes. Não, Senhor, são alegres, são felizes, amém? Ontem no seminário de líderes da terceira idade ou do PROAT, nós ouvimos aqui os preletores falando, os obreiros falando de que quando visitam os idosos, na maioria deles saem mais animados do que quando entram. Não é isso? Porque são gente cheia de fé, de convicção, de ânimo, que amam esta igreja, irmão. Se há um segmento que ama a sua igreja, é a terceira idade, são os idosos, amém? E mantém esta obra. Então eu conto isso para que essas gerações mais jovens saibam que a Assembleia de Deus é a Assembleia de Deus por causa dessa geração que já passou, está com o Senhor nos esperando, e outros estão indo, né? Nós estamos indo. Daqui a pouco eu sou um dos pastores mais velhos da igreja, ainda não sou, tem outros mais idosos do que eu, mas estão passando. Mas é essa geração que pagou um grande preço para que hoje nós fôssemos o que somos. Pastores que já estão com o Senhor, mas foram ao sertão sem salário para pregar, sem sustento para pregar o evangelho, levando às vezes umas peixes assados com farinha, dormindo no mato, as cobras passando e até onça, porque eu ouvi o testemunho de um obreiro. Mas chegou aos nossos ouvidos que você, em algumas das suas reuniões, ou se não todas as reuniões, foi falado que o meu pai seria ladrão. Tratava ele como ladrão. Primeiro, senhor Ailton, se ele fosse isso aí que o senhor está falando, eu quero lhe dizer que ele estaria rico como o senhor está. Porque meu pai foi de um tempo onde se ter vergonha, onde se ter nome limpo, era decente. Hoje, já não se pode dizer o mesmo se tratando de você. Que a gente está vendo, está ouvindo, tudo que é barbaridade, tudo que é vergonhoso de alguém que poderia estar vivendo uma outra história. Mas está afundando com seu nome e com uma entidade muito respeitosa como é a Igreja Assembleia de Deus, em Pernambuco.
Mas o senhor, com a sua corrupção, fez o favor de incluir, junto com a ceboseira que está o seu nome, levar também essa entidade agora de uma forma vergonhosa, a sociedade hoje conhecendo coisas de um homem que poderia ser exemplar e a gente está vendo a vergonha que está sendo falada. Não é o meu pai que está respondendo o processo, não foi o meu pai que teve que prestar conta, que mentiu em julgamento, não foi o meu pai que passou por esse processo todo que a gente está vendo o senhor passar. Certo? Ailton José Alves, lave a boca antes de pensar, antes de pronunciar o nome de muitos pastores, daqueles que foram fiéis, não foram apenas fiéis a Deus, foram fiéis a Deus e à igreja onde serviu. Não são uns coisinhas de araque que eu vejo hoje, sabe? Lambendo o seu calcanhar, para poder você passar lisinho aí e passar ileso dessa corrupção toda que a gente está ouvindo falar de você. Jesus operou em um tempo em que viajar no sertão, viu? Não se viajava em carro com ar-condicionado e nem se encontrava hotel climatizado lá. Os nossos pastores dormiam na casa dos irmãos, viajavam às vezes num jipe. Eu vi pastor Leôncio chegar com a camisa cheia de poeira, pastor José Amaro, vi pastor Leôncio lavando os pés do pastor José Amaro lá no pátio da casa, os pés inchados de caminhar no sertão, não tinha água. Quando quebrava o carro, os religiosos não vendiam peça, tinham que vir a Caruaru, ou se não viajar ao Recife, se não encontrasse lá. E o pastor José Amaro muitas vezes ficava lá com o pastor Leôncio, pastor Isaac também, e outros pastores ficavam no sertão. E muitas vezes o pastor José Amaro pegou o lenço, isso eu ouvi o testemunho, não foi da boca de outras pessoas, mas foi da família dele, botar o lenço assim no sertão para coar água mais ou menos limpa para fazer um café enquanto o J. Silva vinha comprar peça para voltar. Esta igreja foi construída assim, não é fruto de rebelião, de divisão, é fruto de um evangelismo apostólico, missionário, e foram os velhos, foi a geração. Por isso a Bíblia diz que nós devemos honrar as cães. Amém, meus irmãos? Nós vamos ouvir a palavra, não é? Depois, se eu quiser, eu falo mais. Eu estou tão animado com vocês, irmãos. Acho que eu vou chamar meus velhos para fazer um culto todo domingo aqui. Amém. Meus irmãos, entre nós na igreja, há muitos idosos que lutaram na vida, criaram seus filhos, enfrentaram verdadeiras batalhas e guerras. E hoje, muitas vezes, os filhos desaparecem e não dão o afeto, o calor aos seus idosos. Mas Deus constituiu a igreja e colocou a igreja, que é a sunamita, a virgem pura, para aquecer, dar o afeto aos velhos, aos idosos. Amém, irmãos? E é isso que vocês estão fazendo, dando carinho, dando o calor, dando o afeto, dando o amor. Cada velhinho que você abraça, cada velhinha que você abraça, você está transmitindo o afeto, o carinho, o amor. Porque a Bíblia ela é muito restrita no tratamento aos idosos. Não é? Desde o Deuteronômio, Levítico, principalmente o livro da santidade, no Pentateuco, diz que os idosos devem tratá-lo com honra. Os idosos devem ser honrados, não é? Diz assim: diante das cães te levantarás e honrarás ao ancião. O idoso, Levítico 19:32, deve ser honrado. Honrado significa atribuir valor, importância. Mesmo o verbo é usado para honrar a Deus. Então, assim como nós honramos a Deus, é claro que numa dimensão muito maior, nós devemos honrar os anciãos, os mais velhos. O respeito, a honra, a valorização. Amém, igreja? Devemos dar aos idosos. Muitas vezes os nossos idosos, eles não precisam de uma feira básica. Eles precisam de alguém que chegue lá e o abrace. Amém, meus irmãos? Cante com ele. Leia um texto da palavra. E se puder levar um lanchezinho, pode levar, não é? Bom, isso é bom, né? Isso é bom. Para o idoso, não vá visitar ele com as mãos vazias, se puder. O idoso, ele era tão considerado na Bíblia que Paulo estabelece um princípio para corrigir os idosos, né? Paulo diz que aos idosos, quando você for corrigir, faça com respeito, com honra. Paulo diz, escrevendo a Timóteo, ele diz: se o velho precisar de uma correção, você corrija Timóteo com
os trate como os filhos tratam os pais. Nem todo filho, né? Infelizmente, no tempo que nós estamos vivendo, há muitos filhos que não honram, não respeitam. Mas ainda que o idoso esteja errado, Paulo disse, trate, ainda que ele não seja o seu pai, trate-o como que seja o seu pai. Isso é Bíblia, viu, irmãos? Não é ideia do pastor Ailton, que já é idoso também. Trate-o com honra, trate-o com amor, trate-o com carinho. Porque o tratamento que você der a um idoso é uma semente que você está semeando na sua vida. O que você fizer com os velhos, com os anciãos da igreja, você está semeando uma semente. Porque Jesus disse, assim como quereis que os homens vos façam, né? O que é que ele disse? Faça você também. Como é que você mostre no tratamento ao idoso na igreja a forma como você quer ser tratado quando for um deles? Nunca despreze um velho. Amém? Nunca despreze um velho. Ontem foi o aniversário da matriarca, 100 anos. 100 anos. Vocês vejam aí a modesta festa com umas 20 pessoas. Nesta sala está uma irmã que incessantemente orou, jejuou, fez vigílias por essa igreja para que ela florescesse ou continuasse florescendo. O pastor José Amaro da Silva morreu, dormiu no Senhor Jesus em 1976. Essa irmã Alice formou os filhos, as filhas, está esquecida por vocês. Vocês adoram, veneram, idolatram esse impostor, explorador, tá certo? Olha, essa foto aqui, então quase ninguém compareceu na festa da matriarca. Eu digo assim porque meu pai, nas escolas bíblicas, chegava contando belas histórias que eu tenho até hoje guardadas comigo, sobre as palavras, a delicadeza, o respeito, a consideração da irmã Alice, como tratava os obreiros da casa do Senhor Jesus. Entenderam vocês? Então vocês não conhecem essa história. Hoje são 6 de fevereiro de 2025. Eu quero ainda repercutir as mentiras faladas pelo gestor presidente. E quem diz que é mentira não sou eu, são as provas que eu vou mostrar e um fortíssimo depoimento de um evangelista, genro do saudoso pastor Severino de Almeida. Gestor presidente, é descontado um percentual de todos os ministros, entre aspas, né, pastores evangelistas, para a GERPEC, que é uma previdência que vocês usam aí para fazer frente à manutenção de obreiros jubilados. E me parece que vai um grande percentual do salário. Então, o montante acumulado durante todo esse ano é muito grande. E eu fui informado por alguém de dentro que o senhor já precisou de tirar até 2 milhões e meio dessa conta e tirou. Eu queria perguntar ao senhor se é verdade. E se o senhor pagou, como pagou, tá? Eu acho que isso é fruto, veja, da falta de transparência e da briga do senhor pagando altíssimos honorários advocatícios quando perde uma sentença para que preste conta e o senhor recorre. Seria por conta dessas coisas, como também tirou dinheiro da tesouraria para a campanha política por mais de uma vez, e agora eu soube que o senhor retirou até 2 milhões e meio, disse quando eu preciso eu vou lá e pego, do GPEC. GPEC, né? Não tem auditoria interna, não tem auditoria externa, as contas são administradas unicamente pelo senhor não presta conta a ninguém, então fica muito fácil a gente acreditar nisso. O senhor quando precisa, não precisa, né? Mas assim, já que o senhor gosta muito mesmo de dinheiro, e o senhor vende um montante lá, o senhor vai lá e pega. É verdade isso? Olha, uma outra coisa é que eu quero passar informação aqui para vocês, para os nossos amigos inscritos e não inscritos, que vocês pediram o número do processo, que eu publiquei aqui, né, que uma viúva, depois casada com 50 anos com um pastor, que deu a vida por esta obra, está aí no vídeo, eu vou deixar o link aqui, e quando o pastor morre, o salário dela é reduzido praticamente para 1/5, e o plano de saúde é cortado exatamente quando mais ela precisa, ao contrário do que ele está dizendo aí, foi cortado e ela teve que entrar na justiça para reaver o pagamento do plano, e a justiça negou. Pasmem os senhores. Até as despesas processuais. A justiça determinou que ela pagasse metade e a igreja pagasse metade. E ela perdeu. Então, o número do processo está aqui no início da fala dele, vocês vão ver. O número do processo é 000-1692-17-2018.8.17 e 2730. Está aí no início. Dê pausa e anote, tá? Ele ocorreu na primeira vara civil da comarca de Ipojuca e deu entrada lá no dia 15/10/2018. Então, vocês vão acessar o vídeo anterior e se informar mais ainda, tá? Dos detalhes e também das minúcias. Vocês vão acessar o processo e vão se inteirar. Mas assim,
Essa irmã era viúva do pastor, é viúva do pastor Antônio Martins de Araújo, que faleceu em 2017. Então, depois de 50 anos de trabalho, mais de 50 anos prestados, ele morre exatamente em 2017. E o plano da viúva é cortado, o plano de saúde, ela entra na justiça e a igreja diz que não tem previsão orçamentária e faz uma defesa mirabolante e a juíza disse que ela realmente não teria direito. Então cortou o plano de saúde e a pensão da irmã foi reduzida para 1/5. Esse pastor, para ter uma ideia, está lá no processo, construiu para mais de 40 templos aqui na zona da mata e quase zona litorânea e quase no agreste. Eu anotei aqui todas as cidades que ele construiu templo, né? E localidades, mas foram mais de 40, eu não vou citar aqui. Mas vejam, então vocês vão ver aí que essa GERPEC não dá garantia nenhuma. E se ela é administrada por Ailton José Alves, tá entendendo? Olha, não é sujeita a auditoria interna, auditoria externa, Receita Federal, né? Tem que ser, para ser uma previdência, tem que ser registrado na Secretaria, na Receita Federal e nada disso. Então, esse dinheiro é recolhido, não se tem auditoria, não se presta conta, ele briga para não prestar. É por isso que eu soube que ele sacou, pediu 2,5 milhões. Quando eu quero, eu vou lá, pego até 2,5 milhões, eu quero saber se isso é verdade, tá? O senhor responda aí e prove que não é. Uma outra coisa, é que eu estou mostrando aí, olha, a viúva que ele diz que ampara, tá não, a irmã estava com CA, com metástase, né, displasia, e aí, ao lado do esposo, o esposo era tão conceituado que essas fotografias, esse material, está no processo, é de um jornal que foi feito em Ipujuca exclusivamente para contar a biografia dele. Depois vocês vão ver aí, a data que ele foi ordenado pastor, então, hoje a viúva está desprezada, ele foi ordenado pastor ainda, a assinatura identitário do pastor José Leôncio da Silva, mas para evangelista foi pelo pastor José Amaro da Silva. Depois vocês vão ver aí o presbítero Nelson, que tinha, né, ação pastoral, a viúva dele também passando necessidade lá nas condições que vocês vão ver aí. E eu publiquei aí a foto rapidinha, uma fotografia do estado em que ele foi encontrado dentro do mato. Vocês vão ver aí a faixa, né? Pastor presidente, pague a pensão da viúva Luísa. A viúva Luísa, o esposo dela, foi então o pastor presidente, né? Severino de Almeida. Ele morreu em maio de 2019. E pasmem os senhores, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. E a pobre da viúva ainda não tinha recebido o seu sustento. Como comprar medicação, como comprar alimentação? Foi quando a gente colocou essa placa, essa faixa, em um dos protestos em 2019. E mesmo assim, ela não recebeu. Para ela receber, foi preciso o doutor Luiz Miguel e conversar com eles para dizer, ou vocês pagam a pensão da viúva, ou eu vou entrar com um processo. Foi que então eles resolveram pagar. É assim, GERPEC, como ele diz, não funciona. É uma caixa privada, não sei se é caixa 2, não tem auditoria, não tem autorização, não tem técnicos atuariais, matemáticos. Então, irmãos, é uma coisa a Deus dará, tá certo? E por final, vocês vão ouvir um gravíssimo depoimento a respeito da índole, da conduta, do caráter desse gestor presidente, como ele administra e como ele trata os seus pastores, porque são deles, né? Então, a coisa é muito séria. Esse pastor André, ele fala com muita naturalidade e diz que pode divulgar. Então, quando a gente chega aqui, irmãos, e fala, é porque a gente tem provas documentais. Essa mesma aí da GERPEC, que ele está dizendo que é para cuidar de viúva, né? Tem inúmeras. Inclusive, tem uma que eu não publiquei, que um pastor casou com ela, ele mais velho, ela mais nova, e depois de 3 meses, ele morre. E ele disse que não tinha problema, que ela ia ficar amparada. Ela procurou o templo central, levaram para Judite, de Judite para Luiz Mário, ficou naquele empurra, e depois disseram, você não tem direito, a igreja não vai manter você. Então, irmãos, essa é a realidade, tá? Vocês estão aí flagrantemente com um gestor presidente que mente, não merece confiança, usa o dinheiro da igreja para campanhas políticas dos seus deputados, vereadores, mentem na justiça, não perdoa, é assim, né? Processa os irmãos, briga até segunda instância e até terceira, né? Ele vai para não prestar conta. E aí, esse homem é de Deus? Fiquem atentos. Porque vocês poderão, sem sombra de dúvida, todos vocês que acreditam nessas mentiras, poderão estarem inseridos lá naquela parábola das virgens loucas. O pastor Severino de Almeida era um homem que ele não passava da frente do Senhor Deus, era um homem temente, era um homem de honra, era um homem de respeito, era um homem de moral, era um homem cristão. O pastor Almeida foi jubilado à força, né? Foi jubilado sem nada, o pastor Almeida estava aí orando, aí chegou, o pastor quer falar com você, ele foi. E quando entrou na sala,
Tinha bem uns 15 pastores com ele lá. Que ele gosta de fazer isso para intimidar. Quero saber se o irmão aceita ser jubilado. O pastor Almeida disse, pastor, eu gostaria de terminar, não é, esse ano, no final do ano, tal. Estou ajeitando minha casinha e tudo ainda. Eu quero saber se o irmão aceita ser jubilado. Esse pastor, se eu disser que não, adianta de alguma coisa? Ele disse, não, então o senhor está jubilado agora. Está jubilado agora. Aí jubilou o pastor Almeida. Ele não foi, não mandou nenhuma coroa de flores. Não vou não, mas vou mandar uma comitiva lá. Vou mandar uma coroa de flores. Mandou nada. O problema é o orgulho dele e em relação à família, que ele perseguiu esses 20 anos. O pastor Almeida, que ele maltratou esses 20 anos. As pessoas não sabem dessas coisas. Quer dizer, o pastor Almeida morreu e ele ainda está criando problema. É um camarada que não se conforma. O pastor Almeida jubilado esses anos todos, sem receber aumento. O pastor Almeida estava em aperto financeiro, rapaz. O camarada sem dar aumento. O pastor Almeida já idoso, a irmã Luísa também. O período que ele foi presidente, que o pastor Almeida conviveu com ele aí como presidente, só maus tratos, trocando o pastor Almeida de um campo para outro, todos os campos com problema. Acho que para ver se o pastor Almeida se dava mal, né? Mas Deus misericordioso estendeu as mãos, trocando o pastor Almeida de campo em campo, como se o pastor Almeida fosse um pastor amador, né? Um pastor iniciante. Mas o problema dele é que ele é uma pessoa de uma índole má, não é? Ele não é um camarada ruim, ele tem uma índole má de perseguição, maus tratos. Ao longo desses 20 anos, a família foi muito perseguida por ele, nos aniversários do pastor Almeida. Quando ele estava pastoreando a igreja, a família era ignorada, ele dava ordens para que a família fosse ignorada. Tudo isso que Giovanni está publicando é verdade, não é? E aí ele ia querer fazer, como ele fez em outras cerimônias fúnebres, não é? Como, por exemplo, a do pastor Salatiel Rosa, que ele desprezou completamente a família, vários pastores, né? Que eram parentes e eram pastores, só porque não eram da igreja dele. Ele menosprezou, deu ordem para ignorar, né? O sobrinho da minha esposa, que faleceu recentemente, também ignorou completamente a família, com obreiros, com pastores e tudo. Quer dizer, ele trata assim, é uma falta de educação, é uma falta de respeito. E nós não iríamos nos submeter nesse último momento, nessa última homenagem do pastor Almeida, a isso, a ficar nas mãos de um homem mau, que age com desrespeito até com a família daqueles que morreram no momento de dor, não é? Que a família sente. Então nós não iríamos, não queríamos passar por isso, não é? Agora, ele não foi porque ficou com medo que isso acontecesse com ele. Então as pessoas ficam perguntando por quê? Por quê? Essa é a pergunta que está difícil dele responder, né? Fica dizendo que honrou. Honrou o quê? Honrar é dar uma placa, como ele determinou que os obreiros divulgassem a placa que ele deu ao pastor Almeida no centenário. Honrar não é isso. Honrar não é chegar na Santa Ceia do Tempo Central. O pastor Almeida vai fazer a leitura para a Santa Ceia. O pastor Almeida vai orar pelo pão, vai orar pelo vinho. Isso é honra? Pastor Almeida, há 7 anos jubilado, nunca recebeu uma visita dele. Como eu disse a você, o pastor estava em aperto financeiro, porque o homem sem dar aumento de salário a ele, o plano de saúde do pastor Almeida era altíssimo, por causa da idade, por causa das enfermidades, né, pré-existentes. O gasto com medicamento, tanto para ele quanto para a irmã Luísa, a esposa, eram altíssimos os gastos. Então o pastor Almeida, nessa situação completamente desprezado, ninguém procurava saber. Luiz Mário fez um pronunciamento aí, dizendo que a esposa dele é prima do pastor Almeida. Prima, eu fiquei até surpreso que ele lembrou que era prima, porque uma prima que nunca visitou ele, uma prima que nunca foi nem vê-lo na casa dele, nem no hospital quando ele esteve enfermo, ou a irmã Luísa quando esteve enferma. Então, completamente desprezado, completamente desprezado. Todo lugar que o pastor ia, Deus abençoava. Ele ia inaugurar uma obra social, ele tirava antes, só para não ter a plaquinha lá com o nome dele. Goiânia, o pastor Almeida fez a construção todinha. Quando ia inaugurar, ele tirou o pastor Almeida para não inaugurar o templo sede, para não ter a plaquinha lá. Pastor Almeida, pastor, eu queria já estar perto de inaugurar. Não, senhor, não perguntei isso ao senhor, não. Perguntei se o senhor aceita ir para outro campo. Quer dizer, tratando o homem com humilhação, aí quando chega nessa hora quer pousar, queríamos dar as honras. Que honra, rapaz? Honra se dá em vida, não é? E o tempo todo ele desonrou, o pastor Almeida desonrou a família. Agora, ele é um ator, não é? Então ele gostaria de passar uma imagem diferente, né? Então, como ele foi pego de surpresa, ele tinha certeza que ele ia pisotear, não é? Pela derradeira vez, o pastor Almeida e a família, sendo que não foi dado esse gostinho. O que é que ele faz? Proíbe os pastores de ir, porque Josias Clementino disse que ele proibiu os pastores de ir, os obreiros de ir. Entendeu? Quer dizer, que é isso, rapaz. Calma aqui, quer honrar. Agora eu faço feito o pastor Zé Gomes. Quem ama vai ao encontro. Entendeu? Quer honrar, quer, vou lá. Uma coisa é ele dizer, não, eu não fui porque disseram que eu não ia ser recebido. Outra coisa é ele ir e chegar lá e dizer, seu irmão, eu fui, compareci lá, agora me botaram para fora da igreja. Aí é outra história. Entendeu? Agora andar inventando mentira para justificar o orgulho besta dele, essa doença mental que ele tem, aí não, entendeu? Quer dizer, o homem é tão mau que até depois da morte do pastor Almeida, ele continua criando problema, rendendo esse assunto, não tem o mínimo respeito por ninguém. Então, irmão, a verdadeira realidade é essa. Inclusive, se você quiser passar isso aí para outras pessoas em São Paulo, por onde você passar, pode passar. A realidade é essa. O pastor Almeida passou 20 anos sendo maltratado por ele. Não dava direito ao pastor Almeida batizar Samuel.
Toda vez que era batismo, nesses campos que o pastor Almeida passou, ele mandava um outro pastor para batizar. Toda vez ele mandava. Outra coisa, 20 anos dele como pastor presidente aqui em Recife, pastor Almeida, nunca deu uma aula na Escola Bíblica de Obreiros. Na gestão dele, não. Na gestão do pastor Leôncio, o pastor Almeida dava, o pastor Almeida ensinava. E com ele, não. 20 anos. 20 anos sem ter oportunidade para ministrar uma aula. Agora, outros pastores, foram os pastores que estavam ali ao lado dele, bajulando, tudo mais. Ele dava, Jaime Alexandre, Samuel Oliveira, pastor Dário, Francisco Olímpio. Ele dava para dar aula. Onde é que esses irmãos têm mais capacidade, mais experiência para ministrar para um corpo de obreiros na escola bíblica do que o pastor Almeida? O pastor Almeida, além da experiência, tinha o preparo bíblico, teológico, espiritual, a vida limpa, a vida íntegra. Mas ele procurou anular. Aí depois o cara vem com essa conversa de que eu queria honrar. Que conversa ainda mentindo perante a igreja, não é? Mentindo perante a igreja através dos meninos de recado dele, porque ele não tem coragem de chegar no púlpito da igreja e dizer, mas fica nos bastidores mandando recado, né? Então é uma coisa absurda mesmo, isso aí. Então essa é a realidade dos fatos, né? Então eu fico admirado com a mentira, né? A facilidade como ele mente, né? Facilidade, terrível. De forma que nós vamos cuidar também dele, não é? Porque a GERPEC, que muita gente diz que os faladores, murmuradores, que vai dinheiro lá para o cofre da igreja do Recife, não, senhor. Que a igreja contribui, vai para o caixa da convenção. O tesoureiro da convenção não está aqui, mas está o caixa, pastor Edson. Esse jovem pastor aí, que é ovelha nossa desde São Lourenço, não é isso? Vai para o caixa da convenção, não vai para o cofre da igreja mãe, não é? E ali é de onde sai o sustento dos missionários, o auxílio para as viúvas de pastor e para o pastor quando se jubila, porque eu venho nessa igreja desde muito jovem, perto do pastor Leôncio, tive o privilégio de ver pastores que, irmãos, eu não vou dizer o que ele fazia em cima do púlpito, mas não podia se jubilar porque ia passar necessidade. E era a hora que ele mais precisava de remédio, de cirurgia, de tratamento, e ficava numa situação difícil. E o pastor, tanto o pastor José Amaro, que eu conheci pastor, não é isso? A cidade de Aliança, o senhor deve ter conhecido, né? Se urinava em cima do púlpito, você lembra? E não podia ser tirado. Entendeu, irmão? Ele conheceu, não é? E não podia ser tirado. Foi quando o pastor José Leôncio, que não fui eu que criei, não é isso? Pastor Leôncio, antes de partir, ele, antes de entregar, ele criou com a convenção a GERPEC, não é isso? E a partir dali, os pastores, as viúvas, e começou aí a ser cuidado pela nossa convenção. Então isso é feito pela igreja, está estatuído, tudo direitinho, para que as coisas sejam feitas certas. Então agora, não é isso? A convenção vai cuidar dele. Amém, meus irmãos? Vai cuidar dele, até o dia que Jesus leve ele. Se ele for no arrebatamento, a gente vai tudo junto cantar lá em cima, né? Mas a gente não tem medo da morte, e se ele for o primeiro, a convenção cuida da viúva até ela ir também, não é? E assim é o cuidado da nossa convenção. Inclusive, naquela audiência eu estava presente, onde o presbítero Jonatas Renato falou claramente da existência de um Caixa 2, onde se minam milhões e milhões de reais, e é administrado exclusivamente pelo pastor presidente. Assim também como a GERPEC. A GERPEC é um engodo que criaram aí na igreja, uma previdência ilegal, tá certo? Essa previdência, inclusive, foi objeto de uma ação onde houve uma apreciação da magistrada que presidiu, onde uma viúva de um pastor procurou o amparo dessa GERPEC e teve a triste notícia e a informação de que ela foi enganada, assim como o seu marido, porque foi criado pela direção da igreja, é uma previdência que não tem um amparo legal, não tem amparo das autoridades nessa área, e eles simplesmente pagam o que querem e deixam de pagar também sem nenhuma penalidade. Então a irmã procurou a justiça e chegou lá. Olha, irmã, isso aqui é uma situação que a igreja ela dá se quiser, não é obrigado. E ficou numa situação difícil aí para não só para essa viúva, mas outras viúvas também que necessitam desse amparo, infelizmente. Seu Emanuel, o senhor informou
que durante um tempo que o senhor trabalhou, o senhor prestou serviço, o senhor recebeu uma ordem da direção desse abrigo, pedindo que o senhor saísse com uma idosa, e eu não entendi muito bem, retirasse essa idosa. Qual era qual era a intenção? Quando foi feito o pedido ao senhor? Qual era a intenção de quem pediu? O que é que significa se livrar da idosa? Não entendi bem. Como era um abrigo religioso, essa senhora ela cantava aquelas músicas popular, música que não era assim usual dentro do meio religioso. Então, uma senhora, Maria Dulce, junto com a Judite Alves, pediu para jogar essa idosa fora de lá, que estava incomodando as outras idosas. E mandou eu tirar ela, mesmo, jogue essa idosa fora. Pegue essa idosa, vá numa BR aí, jogue lá no mato, abandone ela lá e acabou-se. Eu achei aquilo absurdo. Mas Então, eu a ordem de jogar fora era de abandonar em qualquer lugar? abandonar ela na BR-232. Inclusive, eu levei até num abrigo que tem naquela região, que é abrigo Cristo Redentor. Já que mandaram fazer esse absurdo, eu conversei com uma senhora que estava do meu lado e disse: tem um abrigo aqui, vamos ver se esse abrigo das irmãs, que é um abrigo católico, recebe essa idosa. Quando houve a negativa, aí a gente passou o dia todinho até encontrar um parente de terceiro grau e, graças a Deus, entregar essa idosa. Mas a ordem foi jogar, abandonar ela. Abandonar essa idosa. Isso aí faz muitos anos. Eu fiquei. Isso está comigo até hoje. Infelizmente, é uma coisa que me acompanha para a minha vida. Eu acho que até morrer eu vou ficar com isso na mente. Foi um absurdo. Mas eu tirei a idosa do abrigo, a mando de Dona Judite Alves e de Maria Dulce. E quando eu retornei, que eu era funcionário da igreja, no pátio da igreja, a primeira coisa que as duas me perguntaram é se eu tinha obedecido à ordem. Eu até achei aquilo ridículo. Mas eu, claro que eu não ia jogar ela, abandonar. E, graças a Deus, achamos um parente por muita investigação e devolvemos ela à família. E o que estranhou que eu fiz a denúncia ao Ministério Público, porque eu fiquei escandalizado com aquilo. E o Ministério Público fez a investigação, e com poucos dias, quando começaram a investigar o abrigo, por ordem do senhor presidente Ailton José Alves, o abrigo foi fechado às pressas, para que não houvesse uma investigação profunda, onde ia relatar todas as denúncias feitas na época, porque o Ministério da para fazer uma investigação nos abrigos, e esse abrigo da igreja foi sorteado para ser visitado, entendeu? E eu trabalhava lá, entendeu? E presenciei isso, presenciei suspensão de medicamento e abandono de incapaz. Foram as coisas que relatamos isso na igreja, uma vez que a igreja existe comissão para isso, e não fomos ouvidos, infelizmente. Conhece a história do abrigo social, o pastor João Amanso, onde 8 idosos ficaram sem a medicação por uma questão de querer economizar. A liderança da igreja, ela pediu para suspender o medicamento das idosas. 20 e poucos anos se passaram e na vida espiritual não há prescrição. O doutor Luiz Miguel, que é o nosso advogado, ele já tinha dito que não há prescrição para o pecado. Há prescrição na justiça da terra, mas não há prescrição para o pecado. De forma que esse abrigo aqui, quando eu recebi ordem na época, eu recebi uma autorização, uma ordem da irmã Judite Alves e da irmã Dulce, para que abandonasse algumas idosas aqui na BR-232. E isso foi um absurdo. Essa denúncia eu fiz ao Ministério Público na época do Estado de Pernambuco, onde eles começaram a investigação. E depois que eu saí da BR-232, que foi a autorização que eles me deram para abandonar a idosa, eu vim aqui no abrigo Cristo Redentor, que vocês estão vendo, para poder socorrer aquela idosa, uma vez que eu recebi ordem para abandoná-la aqui na BR-232. Então eu queria dizer para você, internauta, que o pastor Ailton, ele vai se vigilar da igreja com esse crime que ele cometeu, porque ele não respondeu nem a comissão de ética da igreja, ele não respondeu nem a igreja que os membros sustenta, e nem respondeu à sociedade de Pernambuco quando ele foi processado, quer dizer, houve a investigação do Ministério Público. Então eu queria deixar isso para você. Pecado não prescreve. O abrigo Cristo Redentor é testemunha e está até hoje como sinal daquele crime que a irmã Judite Alves tinha mandado o presbítero da igreja cometer, jogar uma idosa fora do abrigo. Isso é crime. Que Deus possa esclarecer a todos vocês. 8h30. Sala de audiência, ausência total da administração da IEADPE. Dr. Luiz Miguel com a irmã Cosma. Do outro lado, via videoconferência, está os advogados, sem a presença do gestor presidente e nem do gestor local. Mesa
vazia. Simplesmente não compareceram, e sim somente através de seus advogados, uma ausência fria, uma ausência sem o menor sentimento humano. Essa mesa de audiência vazia, irmãos, mostra claramente o coração duro, perverso, iníquo, vazio de Deus do gestor presidente. Quando, através de seus advogados, perguntado se havia acordo, foram taxativos: não temos acordo e nem proposta nenhuma. E aí vocês veem o retorno da nossa irmã Cosma, uma senhora de 75 anos, pleiteando o seu direito quando foi violentamente aviltada, quando foi ultrajada, quando foi, irmãos, praticamente violentada em todos os seus direitos, pois invadiram a sua propriedade, destruíram a edificação dentro de sua propriedade, e há 8 meses está a senhora lá. Vejam aí o sacrifício dessa senhora de 75 anos, vindo de sua residência, sem café, não dormiu à noite, senta-se à mesa, esperançosa de que houvesse um arrependimento, mas nada. E aí esse retorno vazio também, só Deus sabe o que passa no coração dessa pobre senhora. Irmãos, onde está o que esse homem e os seus apoiadores pregam, ensinam, doutrinam, pedem e exigem santidade a você, das crianças, dos adolescentes, da juventude, dos adultos, dos órgãos, e se esmera para viajar fazendo turismo pelos continentes, dizendo fazer missões? Se dentro do seu estado, na sua cidade, ele ofende, ele avilta, ele ultraja, ele viola, ele faz uma tremenda perseguição às pessoas, a exemplo aí da nossa irmã Cosma e sua família. Irmã Cosma, serva do Senhor Jesus, já fez 76 ou ainda tem 75 anos? Ainda tenho 75 anos. Irmã Cosma, como é que a senhora está, seu coração, como é que a senhora está, a sua saúde, a sua expectativa, minha irmã, diante desse quadro tão deplorável, né? E fale alguma coisa aqui pra gente. Olha, meu irmão, eu estou passando cada vez mais pior, cada vez mais pior, principalmente esse momento agora, porque o meu estado de saúde é tão frágil, que à noite eu não dormi, assim, me adornei até 1h15 da manhã, quando me acordo, não consegui mais dormir, né? E estou aqui pela graça, estou aqui pela ajuda de Deus, mas eu creio que justiça será feita pelo que eles fizeram comigo e os meus filhos, a humilhação, viu? A humilhação, o deboche de chegar na minha terra, não, que eu aqui não tenho nada, a terra que o Senhor botou nas minhas mãos para me cuidar, né? E vivo dentro dela, cuidando dos meus filhos, e eles chegaram assim de uma hora para outra, sem nenhuma comunicação com ninguém, meteu a cara lá e fez uma desordem, tá lá, que eu não posso nem olhar, cada vez que eu olho, eu sinto aquele sentimento tão pesado, tão forte, né? Porque o meu estado não é bem. Não, o meu estado é muito mal de saúde. Deus, só quem sabe é Deus, eu e meus filhos, né? E eu espero justiça ser feita, porque eu não aceito que os homens se neguem e dão justiça ao direito do ser humano, viu? Um direito do ser humano, eu não aceito. Quero justiça feita com essa causa, viu? Porque lá está uma linda igreja, estou muito feliz, porque está lá uma linda igreja, os irmãos estão tudo adorando a Deus, eu e minha família, a gente está adorando num terracinho lá humildezinho da casa do meu filho,
Tá lá dando um cultozinho 2 dias por semana para não ficar parado, né? E sai bem longe, numa casinha lá, num salãozinho bem pequenininho, prensadinho, a gente vai também, longe. E a gente chega até lá para adorar o Senhor. Esse é o nosso estado. Enquanto eles estão lá com um lindo tempo, muito bonito, tá lá, para quem quiser ver, tá lá, viu? É isso que eu tenho a minha comunicação a falar a respeito dessa questão. E a igreja que foi fundada dentro do meu terreno, tá lá a prova, toda destesourada ainda, toda. Muitos chegam até me perguntar se ela não vai construir. Eu disse, não tenho condições. Nem eu, nem meus filhos, nós não temos condições. Mas Deus tem, a justiça da terra tem. E está na mão da justiça. E eu estou aguardando essa providência ser tomada imediato, porque já está em 8 meses. E eu não estou assim bem satisfeita, porque já vai esse tempo todo, mas chegou o dia da audiência, com certeza a gente vai ter a nossa vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Isso aí é para quem paga dízimos a essa família poderosa aqui do nosso estado, que tornou a Assembleia de Deus no estado de Pernambuco uma seita. Então saibam, o que vocês estão endeusando, idolatrando, é um homem perverso que dá ordens para que se derrube templos e faça uma senhorinha como a irmã Cosma sofrer até hoje, está doente, por ato do Senhor, seu Ailton. O Senhor vai pagar muito caro quando chegar, porque o Senhor, eu não acredito que o Senhor vá para o céu. Quando o Senhor chegar no inferno, o Senhor terá lá a pessoa que mais o ama, o diabo. Essa é a realidade. O diabo ama, o Senhor vive e sobrevive simplesmente porque o diabo, o seu pai, ele o sustenta e engana toda a igreja do estado de Pernambuco para se pagar dízimo, para a sua família ficar zombando, humilhando pessoas como a irmã Cosma, tá certo? O tempo que o Senhor construiu lá, suntuoso, simplesmente foi para mostrar a essa senhoria que o Senhor tem poder, mas o seu poder é limitado, o Senhor não tem poder absoluto. Deus vai derrubar o Senhor desse trono. Pode ter certeza disso, não sou eu, não é ela, não é ninguém, é o próprio Deus. O Senhor está guerreando com o próprio Deus, tenha certeza disso. A paz do Senhor para você e um bom dia, boa tarde para todo o povo de Pernambuco, principalmente o povo evangélico. Hoje são 16 de maio de 2025. Ontem, dia 15, fez exatamente 8 meses que esse templo foi destruído parcialmente. Mas eu não diria parcialmente. Vejam, não tem janela, não tem calha, as telhas foram quebradas, a instalação elétrica foi destruída. Não é? A instalação hidráulica, as instalações sanitárias. E a irmã Cosma, de 75 anos, serva do Senhor Jesus, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, há mais de 50 anos, está nessa situação, com a sua família, com as suas crianças. Eu realmente nasci e me criei na Assembleia de Deus. Meus pais já eram crentes, meu pai era presbítero da igreja. Fui criada ao lado da igreja, na usina Santo André. E a abertura do Círculo de Oração já faz 38 anos, onde eu comecei a dirigir o Círculo de Oração, mas eu já fazia parte da comissão, de coral, de escola dominical. Cresci na igreja, primeiro na Assembleia de Deus em Santo André. Me casei lá na Assembleia de Deus em Santo André. Tive meus 3 filhos, hoje sou viúva, já fazem 13 anos que sou viúva. Permaneci no meu lugar, servindo a Deus e esperando em Deus. Dirigi várias congregações nos Engenhos. Atualmente estava dirigindo a Matriz. E era a primeira vice-supervisora da direção geral do campo e dirigente do ciclo de oração da Matriz. Sou uma pessoa, não quero me engrandecer jamais, meu presbítero.
Tenho hoje 64 anos e 8 meses. Nasci e me criei, todos lá em Santo André me conhecem. Os pastores que lá passaram, nunca dei trabalho aos meus pastores, nem a mim, as dirigentes de ciclo de oração. Sempre no meu lugar, servindo ao Senhor na igreja. Não sou uma mulher sábia nem eloquente, mas no possível eu fiz o que foi ao meu alcance. E aos meus 64 anos e 8 meses passar por essa terrível decepção. Eu jamais eu pensei que poderia passar. Ser expulsa de uma igreja onde eu dediquei toda a minha vida. Hoje já estou velha, viúva. Na minha juventude eu nunca dei trabalho na igreja. Pastor Zé Vitor, pastor Manuel Amaro, que foi quem fez meu casamento, que era daqui de Barreiros. Pastor Carlos Gonçalves, pastor José Alves, pastor Albertino, pastor Graciliano. Né? E ele chegou depois do pastor Severino Batista, que hoje está em Glória do Goitá, foi meu pastor também. E ele chegou depois do pastor Severino Batista, está lá assim, há uns 4 anos que ele está lá em Santo André. É uma usina pequena, lá o campo, e eu sempre ajudando da maneira do possível. E hoje me acho desprezada e por muita gente condenada. Porque saí da Assembleia para ir para a Rede Esperança. Imagina, meu irmão. Nasci e me criei, de crente a não crente. Todo mundo me conhece lá na usina. E passar por esse episódio. Mas ele tem que fazer, né? Cumprir as ordens do pastor Ailton José Alves, né? Ele é um dos pastores que cumpre a risca tudo que o pastor presidente fala. E eu tenho só que ficar calada. Tá vendo, meu irmão? Não é fácil de jeito nenhum. Mas eu vou vencer em nome de Jesus. Vou vencer, Jesus está comigo. E o meu pastor, Josias João Fernandes, foi o que me tirou da Assembleia de Deus, que lá em Santo André Campo também tem um pastor local lá. Josias João Fernandes, que é o filho do pastor João Fernandes, que é da direção da Assembleia de Deus, lá da diretoria, né? E os irmãos deles, tem o João Marcos, que é pastor também. E o meu pastor Josias João Fernandes, que eu tinha tanta consideração a ele, a sua esposa, o admirava bastante. E não pensei por uma simples visita que eu fiz à Rede Esperança. Pois 26, 27 e 28 foram 3 dias de congresso no templo em Barreiros, porque eu sou de Santo André e tem uma casa aqui em Barreiros, eu moro aqui, e sempre participo tanto dos cultos aqui em Barreiros como lá na usina. Então eu passei os 3 dias no Congresso de Mulheres em Barreiros. Sexta, sábado e domingo. E na segunda-feira eu fui para a Rede Esperança, a convite da minha filha primogênita, que também é dirigente de ciclo de oração na Rede Esperança. Ela me deu a blusa da conferência e eu fui participar como uma convidada qualquer, né? Que ela fez muito esforço para eu participar. E eu fui. E no outro dia, na terça-feira, que é o ciclo de oração na Matriz de Santo André, eu falei para a esposa do meu pastor. E disse para ela: olha, irmã, ontem eu fui para o culto na Rede Esperança, que foi a convite da minha filha. Se alguém lhe dizer que eu estava lá, a senhora já está sabendo. Ela está certo. Mas disse ele que foi os comentários pela internet. O povo fizeram muitos comentários, como era que eu era da Assembleia, estava na Rede Esperança. Isso repercutiu muito nas congregações, na matriz também, muita gente comentando. Então ele teve que tomar uma providência. Assim como eu, dirigente da matriz, e a primeira vice-supervisora, era considerada como uma cabeça, né? Então foi cortada logo, que era para dar bom exemplo às outras. Entendeu? E eu simplesmente só dirigi o ciclo de oração pela manhã, à tarde já não dirigi mais. Fui para a casa da minha outra filha muito abatida, só pedindo conforto a Deus. E isso se espalhou rapidamente. E as irmãs da Rede Esperança, que são minhas amigas há muitos anos, ela avisaram a esposa do pastor Jonatas. E ela pediu o meu telefone, a minha filha ligou para mim. Mandou mensagem pelo zap, que eu não ficasse triste, não ficasse deprimida. Mas ela estava pronta para me ajudar. E estava de braços abertos para me receber na Rede Esperança. E que eu estaria ao lado dela. Me convidou para na quarta-feira eu já estar lá, mas eu estava sem força, sem coragem, sem ânimo. Não fui, até agora ainda não fui na rede. Apesar de peguei essa virose, essa tosse muito forte, essa gripe, estou me medicando para ficar boa logo, para poder comparecer lá, se Deus quiser. Então, meu pastor Josias, ele fez um acordo comigo que ainda me daria a carta de mudança, como eu morava em Barreiro, ele me daria a carta de mudança para eu congregar na igreja de Barreiro com o pastor Anísio. Visitar as congregações quando eu quisesse, isso aí eu já tinha liberdade antes. Então ele daria a carta de mudança para eu vir para Barreiros, e eu não aceitei, porque
comentário de alguém aqui, Barreiro, que ele gosta de jogar piada, jogar direta, de púlpito. Ele joga muitas piadinhas com os irmãos. Imagine sabendo que eu já tinha sido expulsa de Santo André e vim para a Assembleia de Barreiros. Ia servir de capacho nos pés do pastor Anísio. E eu não aceitei. Se eu prefiro ir para a Rede Esperança, vou de todo o coração, vou servir a Deus de todo o meu coração. Já tenho uma filha, o genro e 4 netos que já fazem parte lá do Circo de Oração e da Rede Esperança. Então vou me juntar a eles, vou servir ao Senhor lá também. Meu pai ligou para o senhor, pastor Ailton. Para o seu telefone, pastor Ailton. Ligou 9 vezes, não foi uma vez nem 2 não. 9 vezes, desculpe aqui. Pode falar, fica à vontade. 9 vezes até disparar e o senhor não atendeu o telefone dele. E como já disse, procurei falar com o meu pastor presidente, já fui lá 3 vezes, não consegui. Falou com o pastor. Liguei já 9 vezes, não consegui. Adriana, o coordenador falou, se você, tia Adriana, continuar indo para o programa Pão da Vida, continuar fazendo viagem, você não vai ter oportunidade da igreja. Queridos, isso dói, irmão Misael, isso dói. Se você continuar, você não vai ter condições de ter oportunidade na igreja. É complicado, né? É lamentável. É lamentável. Mas, que com certeza, queridos, eu choro porque irmãos lá de Santo Antônio dos Palmares, hoje já tinha alocado o carro para a equipe viajar. Deixa eu falar novamente, que o vídeo foi interrompido. Os ouvintes estão pedindo para o senhor falar novamente. Os ouvintes realmente do Face, que realmente estão pedindo para eu repetir essa fala, porque a internet tinha caído. Eu falei que, vou repetir rapidinho. A Aline, uma menina, aquela que tem 5 anos de hospital, quis batizar-se com seus 12 anos, e o coordenador disse que ele não podia batizar porque ela fazia parte da equipe Pão da Vida. Veja bem. A Raika eu já falei, deu para vocês entenderem. Essa que pregou, também se viesse para o programa, não podia participar, e que ele, o presbítero, ia dar assistência, contudo, não está dando nenhuma oportunidade a essa criança. Veja que coisa. Tiago e Jonathan também foram praticamente impedidos. E estou repetindo porque já está a internet bem. Veja bem. Então vocês do Face, olhem por mim. A tia Adriana, que é aqui do Cabo, para ir para uma outra congregação aqui do Cabo, um dos coordenadores disse: eu não conheço a equipe, não pode vir para Coab 3. Irmãos, eu sou do Cabo, quer dizer, sou do Recife, sou do Cabo. Pão da Vida até Rio de Janeiro, a irmã deu testemunho. Lá na Holanda, Sorte está ligadinho, conversou comigo ontem e disse que estava ligado. Então, eu não sei, queridos. E como já disse, procurei falar com o meu pastor presidente, já fui lá 3 vezes, não consegui. Falou com o pastor. Liguei já 9 vezes, não consegui. E para saber se é ordem dele ou não. Mas por último, acho que seja, porque lá Santo Antônio dos Palmares, hoje a equipe ia para lá. De repente a irmã manda dizer: tio Cabral, você ainda pode vir mais com a equipe. Você ainda pode vir com a equipe, porque o pastor Ailton não permitiu a equipe de criança vir aqui. O pastor não permitiu. E eu quis perguntar ao pastor, mas não tive oportunidade. Será que realmente é do pastor Ailton? Não sei. Queridos, sou presbítero, diácono da Assembleia de Deus, 20 anos. Aliás, 18 anos como diácono. 26 anos como presbítero. Nunca fui chamado a atenção. Sempre cuidei das crianças. Por onde passei, sempre os pastores, acredito que nunca tiveram de que reclamar. Andava com meninos e fazia meninice. Hoje estou sofrendo, chorando, quase aos meus 75 anos, aquilo que Deus mandou eu fazer. Porque quando eu disse vou parar na Coab 3, Deus usou o irmão do pastor Elci Ribeiro, não sei qual foi deles,
chegou a mim e disse, você vai parar por quê? Eu tenho entregue esse trabalho em suas mãos, por que você vai parar? Você vai entregar a quem? Eu não tenho cuidado de você. Ai de ti se parares. E eu então obedeci e continuei. Que fase já hoje, como você viu o testemunho da Leovandra, que entrou na equipe com 7 anos, hoje com 30. E muitos testemunhos, Deus tem feito milagres, queridos. E lamentavelmente estou sofrendo. Passei 18 anos e 8 meses na Rede Brasil, voluntário, fazendo a obra, 18 anos e 8 meses. E que com certeza eu saí de lá. Por que saí? Porque 2 horas de programa, 18 anos e 8 meses, voluntário, de graça. E eles disseram que é para vocês, se alguém importante que tiver condições, então me ajude com oração. Me ajude com oração. Eu amo as crianças. Estou pertinho de partir. Estou chegando a 75 anos. Deus me conservando. E, lamentavelmente, estou sofrendo. Porque se Jesus disse aos discípulos, não impeça das crianças vir a mim. Alguém está impedindo das crianças vir ao programa Pão da Vida. Por quê, meu Deus? Por quê? Queridos, não ignore, não é um desabafo. É porque se eu não falar isso, eu vou completar 75 anos, eu não aguento. Eu tenho que dizer. E se eu partir hoje, vocês ficam sabendo. E não estou dizendo escondido, não. Quando eu viajo, eu digo para onde vou, porque eu não estou fazendo nada escondido. E as crianças estão sofrendo, porque tem criança, teve mãe que disse que a criança está passando mal, perguntando, mãe, por quê? Mãe, por quê? Uma criança disse, eu vejo Sarinha lá no programa, e eu não posso ir, por quê, mãe? O que está acontecendo? A criança não entende. Queridos, ore por mim. O programa está diferente, tá? Mas eu tenho certeza que tem pessoas ouvindo e também até chorando comigo, porque eu não estou maltratando ninguém. Eu estou apenas dizendo o que eu estou sentindo e pedindo oração para que eu possa continuar fazendo a obra do Senhor. Meu telefone é 988 Eita, esqueci. 5218. Esqueci até o nome do telefone. Diz aí, Alice. 986815218. Esse é o meu telefone. Pode passar para o pastor aí, outro para ele ligar para mim, que eu não consigo falar com ele, mas se ele ligar para mim, eu atendo. Boa tarde e a paz a todos. Eu sou Maria Aparecida Lopes de Santana, filha do presbítero José Nelson de Santana e de Ivonete Lopes de Santana, com quem foram casados há mais de 30 anos. E dessa união conceberam 3 filhos, que é a Ivânia Lopes, o David Santana e eu. E eu estou aqui, irmãos, para falar um pouco da trajetória de meu pai, que infelizmente faleceu em 9/11/2018. Em 91, irmãos, o meu pai foi consagrado a presbítero com ação pastoral. Isso porque ele recebeu um convite para pastorear a igreja de Itacuruba. Na época, ele foi consagrado pelo pastor José Leôncio. E essa consagração aconteceu em outubro de 91. Nossa família congregava aqui na cidade de Floresta, Pernambuco. Na época, o pastor era pastor Benaías Victor de Souza, falecido. Em 92, início de 92, toda a nossa família parte para Itacuruba, onde meu pai começou a congregar lá com ação pastoral, presbítero com ação pastoral. Chegando lá, irmãos, meu pai passou a receber uma ajuda de custo, onde era um valor inferior a um salário mínimo. Ele sempre recebia metade de um salário mínimo. Quando em 2007, na época o pastor daqui de Floresta era o pastor Barbosa. E o pastor Barbosa preparou uma ata onde dizia que a partir daquele momento meu pai ia passar a receber um salário mínimo. Meu pai assinou essa ata, mas infelizmente isso não chegou a acontecer. O meu pai assinava sempre os recibos, que recebiam o valor de um salário mínimo, porém ele sempre recebia inferior a esse dinheiro. Sempre recebia inferior a esse dinheiro. Quando foi, irmãos,
em 2015, 23 anos depois de meu pai estar pastoreando aquela igreja, chega o pastor Luiz Gomes, pastor da cidade de Floresta, chega para meu pai e pergunta onde meu pai gostaria que a igreja construísse uma casa para ele, porque já estava no tempo, meu pai já estava tempo demais lá, naquela cidade, e que ele estava em tempo de descansar. O meu pai tomou um choque com relação a isso, irmãos, porque o meu pai toda a vida eu conheci o meu pai trabalhando por amor. Meu pai, meus irmãos, nunca teve um carro com dinheiro da igreja. Nunca possuiu um carro com dinheiro da igreja. O que meu pai tinha era uma bicicleta. Meu pai possuía uma bicicleta. E, irmãos, mesmo sendo um choque para ele, meu pai sempre foi um homem temente. E meu pai disse: o que é que vai ser de mim, pastor Luiz? Ele disse: não se preocupe, eu tenho carta branca do pastor presidente. Ele me deu carta branca e ele me disse: só mandou perguntando era que o senhor queria uma casa para o senhor, para que o senhor continuasse, o senhor vai ficar congregando, mas o senhor agora vai descansar e a igreja vai lhe dar um salário mínimo até o senhor se aposentar. E meu pai, nós somos do interior, morávamos, antes de vir para a Floresta, morávamos em um sítio, na casa de minha avó materna, e nesse sítio meu pai só tinha um pedacinho de terra, mas não tinha casa lá. E o sonho dele, enquanto se aposentasse, era justamente ir para lá. E ele disse: não, pastor, se é assim, então tudo bem, o senhor faz a casa lá no meu terreninho, lá no meu sítiozinho, que na época nem tinha nada, o senhor faz a casa lá e a gente vai. Aí ele disse: mas vocês vão precisar sair daqui. E aí meu pai, sem entender nada, e a gente vai para onde? E ele disse: olha, vamos fazer o seguinte, vocês vão para Floresta, chega lá, a igreja vai alugar uma casa para vocês e vai lhe dar em mãos um salário mínimo para vocês se manterem, e enquanto a casa do sítio, a casinha de vocês, vai ser levantada. E de imediato, meu pai e minha mãe, os filhos todos já estavam casados, meu pai e minha mãe vieram para a cidade de Floresta. Eu já estava residindo aqui e eles vieram. E o que foi que aconteceu, irmãos, quando eles chegaram aqui, na cidade de Floresta? O meu pai passou a receber, novamente, menos da metade de do salário que disseram que iam pagar. Por quê? O salário livre que o pastor prometeu para eles, quando ele chegava na igreja para receber, tiravam logo lá o dinheiro do aluguel, o dinheiro da água, o dinheiro da energia. E meu pai, mesmo sabendo que o acordo não era aquele, sempre calado, sempre entregando as coisas a Deus, nunca permitia que os filhos tomassem alguma atitude, nem mesmo que fosse conversar com o pastor, e ele sempre calado, sempre aceitando. E o que foi difícil para meu pai, o difícil para meu pai foi que, irmãos, além de tirarem ele da forma como tiraram, passaram a diminuir a questão de meu pai até de uma oração ele gostava de fazer. E até isso começaram a privar o meu pai. E aquilo ele foi se sentindo amargurado, aquilo foi mexendo com ele, porque ele aguentava todo calado, ele chegava, sentava lá no púlpito com os irmãos, todos eles tinham uma oportunidade, menos o meu pai. E isso ele foi tirando aos poucos dele, foram tirando aos poucos dele, mesmo assim ele foi sentindo. O meu pai, quando viu que nem a casa estava sendo construída, que nem acordo tinha sido feito, e chegou um tempo, irmãos, aqui em Floresta, que os meus pais só não chegaram a passar necessidade, porque eu tirava da minha feira para levar para meus pais, porque o valor que eles recebiam, não sei se era 350, que restava, era alguma coisa, um valor parecido, 350, no máximo R$400. E era a feira deles, assim, por mais que fosse os dois, mas não durava uma feirinha, o básico que durava metade de um mês, e depois da metade do mês, eles já não tinham mais nada em casa.
Então eu dividia da minha feira, estava sempre mandando para lá, e chegou um tempo assim que já estava uma situação muito precária, que eu cheguei, me dirigi, fui até a igreja e falei com o pastor Luiz Gomes: pastor Luiz, a situação de meu pai e minha mãe não está boa. Eu cheguei lá, tinha mal uma água na geladeira, não tinha um ovo para fritar. E, irmãos, ele falou com o tesoureiro, e eles arrecadaram dos irmãos. Os irmãos fizeram uma doação. Isso aconteceu, essa doação, umas 2 vezes da igreja, só do básico, de feijão, de arroz, o básico mesmo. Mas, como meus pais já estavam numa idade, irmãos, assim, que precisava de uma sopa, não tinha uma verdura para fazer uma sopa, não tinha uma fruta para fazer um suco. Isso, assim, começou a mexer muito com a gente e começou a abalar as estruturas emocionais do meu pai. Eu lembro que um dia minha mãe ligou para mim, apavorada, que meu pai não estava bem. Eu cheguei lá, meu pai disse que já estava, do dia anterior, estava com uma dor muito forte na nuca, e realmente estava muito irritada a nuca dele, uns nódulos na cabeça, e estava sentindo essa dor, e essa dor não parava. De imediato levei ele, e meu pai começou a levar ele ao médico, um amigo da família, e meu pai, ele começou a ter uns surtos de falta de memória. Ele não lembrava, estava lembrando de muita coisa, não. E eu de imediato passei isso para o médico, e o médico pediu uns exames, que estava suspeita de Alzheimer, mas na época os exames não deram negativo para Alzheimer. E o médico falou: ele está tendo teve alguma crise emocional, está passando por alguns problemas, eu disse: está sim, ele passou por uma crise emocional, a situação dele não está boa. Ele disse: então, é devido a isso. Aí passou uns calmantes, um ansiolítico, para que ele amenizasse a situação dele. Só, irmãos, que na medida que ia, só foi se agravando, e de uma outra consulta, de uma outra crise que ele teve, de uma outra consulta, foi levado novamente ao médico, e ele passou uns medicamentos mais fortes. A gente tentou pegar pelo SUS, o SUS não tinha essas medicações, e não estávamos sem condições, nenhum dos 3 filhos dele sem condições, que era um valor um pouco alto. E a gente nos juntamos e fomos até a casa do pastor Luiz, meu pai e meus 2 irmãos e eu. Chegamos lá, passamos a situação: pastor, a situação do meu pai não está bem. O meu pai, relatamos tudo, irmão, todo o sofrimento. E o pastor simplesmente virou para a gente e disse que a igreja não tinha condições de dar aquela medicação ao meu pai. Que como é que se diz? Que o que eles já estavam fazendo era o suficiente. E, irmão, aquilo foi muito duro para isso. Muito duro, assim, muito duro para a gente. Desculpem. Isso foi muito duro. Recebemos, meu pai está ali sentado. Para ele, a quem estava ali sentado diante dele era um homem de Deus. Era um pastor porque ele tinha muito respeito, pastor Luiz Gomes. E ter que ouvir aquilo ali, ele só abaixou a cabeça. Eu e meus irmãos, assim, meu irmão principalmente, não aguentou. E disse que só sairia dali com as medicações de meu pai. E meu pai sempre pedindo calma para a gente, sempre nos orientando a desistir, a aceitar a situação. E o pastor se viu meio que pressionado e pediu para que o tesoureiro, ligou para o tesoureiro e pediu para que liberasse, e acho que eram 3 remédios na época, e ele liberou de 2. O outro, eu lembro que eu e meus irmãos fizemos uma vaquinha na época e a gente comprou. E foi daí que meu pai começou a tomar remédios controlados. Isso já foi de 2015, já foi em 2016. Irmãos, quando foi 2017, antes de 2017, 2016, esse pastor, que eu acabei de falar dele, ele é mandado para outra cidade. O pastor Luiz Gomes é mandado para outra cidade. E a casa de meu pai nem sapata tinha. Quando o novo pastor chegou, o pastor Jean, que hoje é o atual pastor aqui da cidade de Floresta, o pastor Jean, ele chegou, irmãos, e a esperança do meu pai, a esperança de minha mãe era que as coisas melhorassem. Eles viviam de esperança. Viviam esperar em Deus, viviam de esperanças. E foi passado todo o caso de papai para ele, e ele se prontificou, disse que ia ajudar. Mas aí, irmãos, foi passando o tempo. Quando foi, depois de um ano que o pastor estava aqui, em 2017, o pastor Jean chega para meu pai e faz uma proposta.
e disse, irmão, vamos fazer o seguinte, o irmão não tem como arrumar uma casinha lá no sítio do senhor, para o senhor ir com a irmã Neta para lá, e a gente usar esse dinheiro de aluguel, esse dinheiro de água, de luz que a igreja está disponibilizando aqui para o senhor, para a gente usar para construir a casa do senhor. E a minha mãe já incrédula, meio que incrédula das coisas, virou para o pastor e disse, isso não vai acontecer não, pastor. E ele disse, vai, irmã, agora vai. E o que foi que aconteceu, irmão? Minha mãe, como a família dela toda mora lá nesse sítio, ele cedeu uma casinha, irmão, para meus pais, só que a casinha nem tinha energia elétrica e nem tinha água. Mesmo assim, meus pais pegaram todas as suas coisas e foram para esse sítio, ficar nessa casinha, nessas condições. Isso, meu pai já doente. E assim, antes deles irem para lá, a igreja começou a fazer doações, se sensibilizaram com a situação dos meus pais, e antes deles irem, já tinham começado a levantar a casa. Através de doações de alguns irmãos da igreja. E o pastor Jean pediu para ir lá, junto com alguns irmãos da igreja, para ir olhar a casa, fazer um orçamento, para poder terminar. Eles terminaram essa casa. Quando chega lá, irmãos, o pastor Jean olha a casa. A casa tem uma sala, irmãos. É uma sala, 3 quartos pequeno, um banheiro e uma cozinha. A casa todinha se resume a isso. E o pastor chegou, estava meu irmão lá. O pastor Jean olhou para meu irmão e disse, não tinha necessidade de fazer uma casa desse tamanho. Seus pais já estão na velhice, um quarto, uma sala, uma cozinha, um banheiro já era suficiente para ele, um cômodo já era suficiente para eles. Irmãos, agora, pense aí, irmãos, o quanto é difícil você ver um filho escutar isso assim, ou seja, escutar isso dos seus pais, assim, escutar isso assim, palavras dirigidas a seus pais dessa forma. Irmãos, foram muitas humilhações durante esses anos. Cada pastor que chegava, cada pastor que saía, era uma humilhação, era uma piada. E ele simplesmente disse isso. E meu irmão virou para ele e ainda disse assim, pastor, o senhor mora com sua esposa em um cômodo só? Não, mas porque eu tenho família, eles só são os dois. Ele disse, não, pastor, eles têm família, sim. A família está sempre presente com eles. Meu pai, isso aqui é o mínimo que meu pai merece. Pelo tempo que ele passou trabalhando na obra, é o mínimo. E o pastor saiu de lá insatisfeito e começou a falar para a gente, todas as vezes que não foi só uma vez, que fomos falar com ele, foram 3, 4 vezes, e o pastor, em várias das conversas, o pastor sempre deixava claro, olha, a igreja está dando doações para terminar a casa de seu pai, mas vocês fiquem certos que a igreja está fazendo um favor. A igreja não tem responsabilidade com seu pai. Ele só está apenas fazendo um favor. E através também, irmãos, de doações, a igreja começou a pagar o INSS de meu pai, porque uma das coisas que eles mais se interessaram foram essa, porque queriam que meu pai se aposentasse o mais rápido possível pelo INSS para eles se livrar. Era essa. E a relação à casa foi puxando, e a gente atrás, a gente mandando recado. E enquanto isso, meu pai e minha mãe, vivendo nessa casinha, cedida pelo irmão dela, nessa situação, e meu irmão começou a levar, que meu irmão também foi embora para lá. Ele trabalhou um tempo na prefeitura de Itacuruba e juntou um dinheirinho quando saiu de lá e comprou um pedacinho também de terra com uma casinha. E foi morar lá próximo a meus pais, com a esposa e seus filhos. E meu irmão começou a levar meu pai para fazer tratamento em Carnaubeira da Penha, a Serra Talhada. Foi quando, depois de quase 2 anos, meu pai foi diagnosticado com Alzheimer. E assim, a luta, irmão, começou foi aí. Meus pais, meu irmão não morava tão perto, morava um pouco distante, e meus pais passaram a viver ainda pior do que o que ele estava. Devido à doença de meu pai, ele conseguiu um auxílio, doença pelo INSS. Pronto. A igreja de imediato, o primeiro auxílio que o papai recebeu, primeiro mês, a igreja já tirou o que estava ajudando. Já tirou esse dinheiro que estava ajudando.
Eles davam não chegava também, nunca chegou um salário mínimo, e o pouco que dava a igreja tirou essa ajuda, porque meu pai já estava recebendo esse auxílio. E, irmãos, foi luta porque o meu pai tinha o dinheiro, dava mal para comprar a medicação dele, que era muito caro as medicações. Quem tem Alzheimer, quem tem alguém da família com Alzheimer sabe o quanto é trabalhoso, dificultoso, e estava minha mãe sozinha com o meu pai lá. Eu não podia ir por conta do meu emprego aqui na cidade de Floresta, minha irmã também não podia, e estava meu irmão lá dando uma ajuda. E vejam só, meu pai já estava com 1 ano, estava já com mais de ano que ele estava lá nesse sítio. A igreja parou de dar todo o suporte necessário. Minha irmã chegou a pedir ao pastor Jean para que pelo menos uma vez por mês algum irmão fosse fazer uma visita a eles, porque meus pais já não ceavam mais, meus pais já não sabiam mais assim o que era nem participar mais do corpo de Cristo, que é a ceia. E o pastor simplesmente virou para ela e disse que não era responsabilidade dele, era responsabilidade, porque onde o papai estava pertencia ao campo lá de Mirandiba, era o pastor de Mirandiba quem tinha que dar esse suporte. E eu disse, mas pastor, independente, uma vez por mês, não custava nada um irmão ir lá, louvar junto com eles, não é responsabilidade minha, é do pastor. Eu vou ligar para ele lá, para ele ficar dando esse suporte. Pronto, irmãos, até isso, tirado de meus pais. Sabe quando foi que apareceu um pastor lá, meu irmão? Foi no dia do sepultamento do meu pai. Foi quando apareceu esse pastor de Mirandiba. Foi unicamente nesse dia. Meu pai, irmão, com essa doença, tinha umas crises, que às vezes ele saía de casa sem minha mãe ver, ela cuidando em alguma coisinha, assim, dentro de casa, deixava ele deitado na rede, e ele saía que ela nem percebia. A maioria das vezes ele saía, ia para lá, direto para o sítio, para a rocinha dele, ia deitar numa caminha que minha mãe armou lá, na casa mal acabada, que estava pela metade, a casa já estava coberta, a casa já coberta, meu pai passava a tarde todinho deitado lá, e depois meu irmão trazia ele para casa. E nisso, irmão, a casa já levantada, através das doações dos irmãos, e ficou a sala descoberta, sem cobrir. E eu fui perguntar ao pastor por que a sala não foi coberta. E ele disse que na sala não era responsabilidade da igreja, porque meu pai tinha falado que aquela sala era para cultuar, ele ia usar a sala para cultuar. E eu disse, sim, mas o que é que tem a ver? Porque que eu saiba, na minha casa eu posso cultuar na sala, eu posso cultuar no quarto, eu posso cultuar aonde eu quiser, mas o porquê? Ele disse que não, porque como o papai ia destinar essa sala a fazer uma congregação, não cabia a igreja ter que construir esse salão para papai congregar. Eu disse, mas pastor, ali não é um salão a gente constrói fora a parte, e ali é uma sala, tá lá a sala, que dá diretamente para os quartos, uma cozinha, ele irredutível. E até hoje, irmão, até essa data, a data de hoje da qual eu estou falando, tá lá a casa levantada e a sala descoberta, porém, faltando todo acabamento. E meu pai, numa das crises que ele teve de sair, sem minha mãe perceber, numa quinta-feira, dia 8, à tardinha, ele saiu, sem minha mãe perceber. Minha mãe tinha acabado de dar um banho nele. Ele saiu de casa e se perdeu no mato. Se perdeu e, por mais, meu irmão de imediato avisou, a minha irmã me avisou de imediato, reunindo pessoas, fomos procurar meu pai. O meu pai só foi encontrado, irmãos, no dia 9, ele desapareceu dia 8, no dia 9, às 13h40 da tarde. O meu pai faleceu, o laudo deu desidratação, ou seja, meu pai morreu de sede. Meu pai morreu de fome. Quando encontraram ele, ele estava deitado de bruços, com a face no chão. E, irmãos, eu sei que quando ele caiu ali, ele já não tinha mais força para levantar. Mas quando me disseram isso, a forma como ele foi encontrado, eu lembrei de tantas e tantas vezes que eu acordava de madrugada e via meu pai deitado no chão do quarto dele, porque já não aguentava orar mais de joelhos. Ele deitava no chão e orava a Deus. E é isso. Eu peço a todos que me desculpem, porque só quem passou e viu o sofrimento dele é que sabe o quanto dói.
E quando meu pai faleceu, irmãos, nenhuma ligação. Meus pais receberam, minha mãe, meus pais não, me perdoe, de uma ligação, meus irmãos, nem a minha mãe, nem a gente não recebeu. Pastor de Floresta não apareceu, dirigente, irmão nenhum. Até hoje, irmão, nenhuma ligação. Nem para perguntar como é que está a minha mãe, nem para perguntar como é que está a família. Meu pai foi totalmente abandonado, irmão, em todos os sentidos, espiritualmente. Em todos os sentidos. Não, o suporte que tivemos, meu pai não tinha um plano de saúde, ele não tinha, e foram amigos e parentes não evangélicos que chegaram com tudo, meu irmão, com tudo, assim, que a gente precisava no momento, foram que chegaram, porque a igreja não deu suporte algum, e até hoje. E hoje eu trabalho como auxiliar de serviços gerais em uma escola, moro de casa alugada. Minha irmã reside ainda na cidade de Itacuruba com suas filhas, mora numa casinha que ela conseguiu, uma casa pelo governo, do programa Minha Casa Minha Vida, uma casinha, parece um kitnetzinho, mas é dela, graças a Deus. E meu irmão tem essa casinha no sítio, porém é desempregado, só quem trabalha é a esposa dele, lá em Carnaubira da Penha. E a minha mãe ainda está na peleja, meus irmãos, está na peleja para se aposentar como viúva. E é isso. A luta do meu pai, infelizmente, meu pai não realizou o sonho dele. Ele, enquanto um sã, ele ainda plantou as fruteiras no seu terreno, e o sonho dele era viver da agricultura e viver em paz no seu cantinho. Porém, meu pai sofreu até o último momento, meus irmãos. Até o último momento. Agora vem olhar as condições precárias, onde a mulher do presbítero com ação pastoral se encontra. Banheiro em péssimo estado. Aqui a porta da cozinha. Cozinha de fogão a lenha. Olha as condições do banheiro, onde eles tomavam banho, tomam banho. Aqui é a pia onde ela lava roupa. Entendeu? Isso aqui é uma situação desumana, onde um homem ralou o joelho, orou bastante, entendeu? Orou bastante. E o resultado do fim dele foi isso, jogado aqui no mato. Minha mãe hoje tem problemas de reumatismo, ela não consegue andar, não consegue trabalhar, o benefício foi cancelado. Vou lutar para ver se ela consegue esse benefício, porque é um auxílio doença. Ela está ali nessa situação. Aqui é a mulher do presbítero, onde a mulher ajudou ele na batalha, orando as orações, e está aqui. Aí. Essa é a mulher do presbítero, onde passou 23 orando junto com ele, 23 anos orando na congregação, cuidando de campanha evangelizadora. Hoje está aqui na roça, nessa situação, abandonada, sem salário, abandonada pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Pernambuco, na gestão do pastor Jean e o pastor José Ailton Alves. Está aqui, não tem um suporte de saúde, não foi aposentada porque era mulher do pastor. Tentou, mas não conseguiu. Mas ela era agricultora, mas saiu da agricultura para cuidar da obra de Deus e não foi aposentada e não tem benefício, não está aqui desprezada. A ajuda que tinha tiraram. E a ajuda que tinha foi tirada dela. Ela também está com sua indignação, não tem um centavo aqui no bolso para comer ou para beber. Essa é a minha indignação, minha gente. Vocês que são membros da Assembleia de Deus, prestem atenção o que o pastor, o gestor de vocês estão fazendo, o gestor Ailton José Alves, na gestão aqui de Floresta do pastor Jean. Estou indignado. Meu pai morreu desprezado, entendeu? Abandonado pela Igreja Evangélica. Não por Deus nem por nós, mas pela Igreja, onde tanto prestou serviços, tanto orou em campanhas para Deus ajudar essa obra. Fica aqui minha indignação e obrigado. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje são 27 de junho de 2025. As injustiças que este pessoal da IEADPE tem feito contra o irmão Cícero Valdivino, que é o pioneiro da obra missionária da Assembleia de Deus aqui em Lagoa Grande, Isacolândia e região. Pois o mesmo dedicou mais de 50 anos da sua vida em obras missionárias nesta região e hoje ele está com 104 anos de idade e está abandonado em cima de uma cama
precisando de socorro urgente da IEADPE e sua liderança, principalmente dos líderes aqui do Vale do São Francisco. Gratidão por sua amizade e atenção com este assunto. O pastor Ferreirinha, aqui na cidade de Vitória, onde ele também dedicou toda a sua vida a essa igreja e depois de muito tempo ficando viúvo, casou-se com uma irmã serva de Deus do Ministério de Abreu Lima, aqui em Pernambuco, e simplesmente a gestão IADPE da ordem determina para que esse pastor, que dedicou toda a sua vida, seja-lhe cerceado todo o direito que ele tinha de pregar a palavra, de orar, de ensinar. Deixaram-no nos bancos da igreja sentado. E estes meninos novos de recado, como foi o caso do homem que estava lá em Vitória, né, não pastoreando, mas administrando, chamado João Marcos, filho do pastor saudoso João Fernandes, foi um dos que desprezou totalmente o irmão Ferreirinha, o pastor Ferreirinha. Deixava-o no banco, no púlpito, não dava oportunidade para nada. Agora imagina, irmãos, o que é um homem com todo um trabalho prestado a esta igreja e no fim dos seus dias, quando mais precisava de ser acolhido, de ser reconhecido, simplesmente ser desprezado. Espero que você tenha chegado até aqui. Alerte não somente os idosos, como a mocidade, ensine as crianças, porque está escrito, como a irmã disse no final: o meu povo será levado cativo por falta de conhecimento. Os seus nobres terão fome e a sua multidão se secará de sede. Esse Senhor tem prestado um grande, com sua família, um grande desserviço à Igreja de Deus, não somente em Pernambuco, como no mundo todo e também, por que não dizer, para o Evangelho. Não somente ele, não somente sua família, como esses pastores, falsos profetas, rogadores de praga, mentirosos, que estão sustentados por altíssimos salários, explorando os velhinhos. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.